Esse aqui é um ponto-chave para você ter longevidade nas suas restaurações que muita gente acaba ignorando. E é exatamente dessa região que eu quero falar para vocês. Infelizmente, não é só você pegar um adesivo, esfregar na dentina e a sua força de adesão e longevidade está garantida. Antes fosse assim, mas não é. Tem muitas coisas que vão influenciar diretamente, tanto na força de adesão do seu adesivo e também na longevidade que ele vai ser. Eu nem quero falar nesse vídeo aqui sobre qual adesivo que você vai usar ou qual que é a técnica de aplicação dele, não. O que eu quero te mostrar aqui são coisas que influenciam na sua adesão, que elas acontecem depois que você polimeriza esse adesivo. E o que eu tô te mostrando aqui faz uma diferença enorme na longevidade das suas restaurações diretas e indiretas. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, onde a gente tem a força de adesão e a gente tem o tempo. Muitos dentistas acham que a força de adesão funciona de uma maneira linear, que vai passando os anos e essa força de adesão ela vai se manter sempre na mesma quantidade para sempre. E isso não acontece. Na verdade, a força de adesão ela vai caindo com o tempo. E ela vai caindo até o momento que ela atinge um ponto, que eu vou chamar com você aqui ó, de ponto de falha. Esse ponto de falha é uma quantidade de força de adesão que não importa o adesivo que você tenha, quando ele cair e chegar nesse ponto, ele vai falhar. E dependendo do tipo do adesivo, dependendo de como você faz a aplicação, esse ponto de falha pode demorar mais para chegar ou pode chegar antes. Ou seja, essa queda da força de adesão, ela pode ser acelerada dependendo de várias coisas que acontecem nessa tua técnica de aplicar o adesivo no dente. Claro, a escolha do adesivo, a forma de aplicação influenciam, mas eu não quero falar para você disso agora. Eu quero falar para você exatamente desse ponto aqui, ó. Do ponto que você aplica o seu adesivo até os primeiros 5 minutos de adesão e até os 48 horas antes da sua adesão. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante e faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa o seu like. Valeu! Esse aqui é um ponto-chave para você ter longevidade nas suas restaurações que muita gente acaba ignorando. E é exatamente dessa região que eu quero falar para vocês. Então assim, ó, nenhum adesivo ele polimeriza completamente assim que você termina a foto de polimerização dele. Não importa se você fotopolimerizou esse adesivo por 10, 15, 40 segundos. A potência do teu fotopolimerizador não importa. Ele demora 48 horas para atingir a sua contração final. E nesse período de 48 horas, onde você está tendo a maturação desse teu adesivo, coisas que você vai fazer sobre esse adesivo, ou seja, a restauração, a colagem de uma prótese, tudo isso vai influenciar na força de adesão que você vai ter realmente desse adesivo e o impacto que vai ter na estabilidade dessa adesão até ela chegar nesse ponto crítico. E se isso vai demorar 10, 15, 20 anos ou se vai acontecer daqui a 1 a 2 anos. E pior do que são as 48 horas são esses 5 minutos iniciais que você acabou de aplicar o adesivo e você acabou de polimerizar. Esses 5 primeiros minutos são críticos também. Dependendo do que você faça nesse ponto, você pode cair muito a sua força de adesão inicial e ter problemas na longevidade das suas restaurações. Então você tem que tomar cuidado com os procedimentos que você faz na hora de restaurar nesses 5 primeiros minutos. E é exatamente isso que eu quero te trazer ciência agora. Então vamos falar desses 5 primeiros minutos, o porquê ele é tão importante. Quando você acabou de fazer a polimerização, nesses 5 primeiros minutos, a sua camada híbrida está se estabelecendo. O adesivo está criando essa união com a dentina para formar a sua camada híbrida para que você tenha então uma adesão de qualidade. Se você pega grandes incrementos de resina composta, coloca diretamente sobre essa dentina recém-hibridizada e polimerizando sobre ela, você vai criar um impacto na maturação dessa camada híbrida, deixando a força de adesão mais fraca. O que a gente tem que fazer nesses primeiros 5 minutos? Muitos dentistas já escutaram esse termo, que é o decoupling with time, que é você realmente permitir essa maturação da sua camada híbrida, mas a ideia de alguns é um pouquinho equivocada. Ele acha que nesses 5 minutos iniciais dessa maturação, você tem que deixar o adesivo ali quieto, simplesmente cruzar os braços e aguardar 5 minutos antes de você fazer o seu procedimento. E não é isso. Realmente você precisa dar esse tempo para você permitir essa maturação. E isso realmente quer dizer que você não pode colocar grandes camadas de resina, grandes incrementos de resina diretamente sobre essa dentina. Mas isso não significa que você vai ficar de braço cruzado, porque tem muitos procedimentos que você pode fazer durante esses 5 minutos para permitir essa maturação sem influenciar nela. E a primeira coisa que você pode fazer sem interferir na maturação da tua camada híbrida é o resin coating. O resin coating é nada mais do que você aplicar uma fina camada, muito fina
pequena camada de resina flow sobre toda a dentina do seu preparo. Você vai colocar um pouquinho de resina flow e vai espalhar com uma ponta de uma sonda. Isso também vai te ajudar a fortalecer essa camada híbrida, deixar uma camada híbrida ainda mais resistente. E esse Resin Coat faz com que os próximos incrementos de resina composta que você colocar para fazer essa restauração, a contração desses incrementos não vão interferir na sua camada híbrida. Então por isso é tão importante o Resin Coat, independente do adesivo que você faça. O próximo procedimento que você pode fazer é o levantamento da margem subgengival. O Deep Margin Elevation, ou DME, é esse procedimento onde você pega uma pequena quantidade de resina composta e coloca ali restrito naquela parede proximal que estava subgengival para deixar ela supragengival. Essa quantidade de resina composta, ela deveria pegar mais ou menos onde seria só o esmalte, sem invadir muito ou sem invadir, quando possível, a dentina do paciente, para que você não tenha uma influência na camada híbrida, mas você já vai levantando essas paredes externas do dente, fazendo essa restauração, que era uma classe 2 composta, por exemplo, se tornar uma classe 1 no momento que você vai restaurar. Depois de levantar essas margens que estavam subgengivais, você vai seguir na ideia de reconstruir essas paredes externas. Ou seja, se você tiver alguma parede vestibular ou palatina que precisa ser reconstruída, você vai refazer já essas paredes, procurando que essa resina fique limitada nessa região do esmalte, como se você estivesse construindo só esse esmalte, ou seja, você está restaurando de fora para dentro inicialmente, restringindo a restauração para essas faces externas, restringindo essa reconstrução nesse momento no esmalte. Você não vai deixar com que a contração dessa resina composta influencie na maturação da adesão na dentina. Por isso que a gente começa a fazer essa construção por fora. E depois disso, o que você ainda pode fazer dentro desses 5 minutos, quando necessário, é fazer a colocação da fibra de Rebond. O Rebond é uma fibra que ela tem como objetivo fortalecer a sua restauração e fortalecer o seu dente que foi restaurado. O Rebond não tem nada a ver com pino de fibra de vidro. Ou seja, você não vai usar o Rebond só em situações onde você tem um dente que foi endodonticamente tratado. Não. Você pode usar o Rebond também com dentes que não sofreram tratamento de canal. Pode usar Rebond com dentes que possuem trincas, que você quer evitar algum tipo de fratura. E pode usar Rebond também em restaurações muito extensas, para que você fortaleça e evite a falha precoce dessas restaurações. Então vamos lá, o que é o Decoupling with Time então? Não é fazer esses 4 procedimentos. Decoupling with Time é você permitir nesses 5 minutos pós-polimerização, onde você está num ponto crítico para você ter a maturação do seu adesivo, a formação da tua camada híbrida, e com isso definir a força de adesão inicial da sua restauração, você não interferir nessa maturação, você não fazer nenhum procedimento que vai interferir nessa força de adesão final. Isso é o Decoupling with Time. Você não precisa ficar parado esperando esses 5 minutos até você começar a fazer a restauração definitiva do seu dente. Não. Você pode fazer alguns procedimentos nesse momento, que são esses aqui: o Resin Coating, o Deep Margin Elevation, levantar as paredes externas, vestibular, palatina e as proximais do dente do seu paciente, e também a aplicação de uma fita de Rebond quando for necessário. Dessa maneira, você já vai fazendo a confecção da sua restauração, ao mesmo tempo que você permite a maturação correta da sua camada híbrida para você atingir a maior força de adesão e dessa maneira você ter a maior longevidade da sua restauração. Aí depois desses 5 primeiros minutos, aí tá tranquilo, você já pode fazer a restauração do seu paciente sem nenhum problema, e você pode também clicar aqui num desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela, que o YouTube está sugerindo para você. Valeu e até a próxima!